Bom, começar falando alguma coisa. Vocês chegaram a ver uma espécie de um adendo ou uma observação suplementar na ementa da disciplina com relação à biologia ou não? Não? Eu deixei, mas eu fiquei... Meu maior problema era se quem fez a matrícula, que é da filosofia, se tinha essa informação, né? Quem não é da filosofia já conhece o curso, já sabe como é, mas quem não é, eu fiz uma modificação esse semestre, fiz duas modificações. A primeira é que o curso vai ser dado agora nesse prédio. Já dou há mais de 3 anos esse curso lá na Biomédicas, né? E sempre os alunos de um curso que se chama Ciências Fundamentais da Saúde, que é uma graduação especializada, que só tem 10 vagas ainda, né? Então essa é uma disciplina obrigatória para eles. Bom, eu achei que, primeiro, curiosamente, as salas estavam ficando cada vez mais vazias. Não sei porquê, o ano passado eu dei da aula para 2 alunos, e aí eu falei que não tinha condição, né? Então, eu abri agora, primeira mudança, trazer o curso para cá. A segunda mudança é que entrou como optativa livre para a filosofia, certo? Bom, a outra mudança é que interessa mais, né? Eu abri também 5 vagas para o curso de Ciências Moleculares. Expliquei, dei uma divulgação. O pessoal, que legal, ninguém se matriculou. Não, fica sempre aquela coisa que precisa de uma discussão mais epistemológica e ética na área científica e tecnológica, né? Então, está aí, né? A oferta está feita. Mas vamos ver, quem sabe para os próximos anos. E a partir do ano que vem, também oferecer a disciplina para graduação em Ciências Biomédicas, que a primeira turma, se eu não me engano, é o ano que vem. E agora para a filosofia. Então, qual é a mudança que mais me interessa? É fazer uma discussão que envolva cientistas e filósofos, estudantes de ciência e de filosofia, mas uma relação real, certo? Não só uma agregação de pessoas na sala de aula. E essa relação real, ela está baseada no fato de que os alunos de filosofia leem textos científicos, como se fossem de filosofia, e os alunos de filosofia do curso científico leem texto de filosofia, como se fossem alunos de filosofia. Esse como se fosse significa, ninguém é obrigado a dominar um conteúdo que não tem menor formação para entender. Coisas técnicas de biologia, né? E da mesma maneira coisas técnicas de filosofia. Não é preciso, não tem pré-requisito, certo? Agora, tem a obrigatoriedade de fazer uma leitura tão profunda quanto possível, se envolver com o texto e trazer para a discussão aquilo que compreender. Tá? Então, tem que ter a disposição para enfrentar textos que, no curso de filosofia, eu tenho certeza que vocês nunca chegaram perto de um texto de genética ou de um texto de biologia molecular publicado na Science. Não é texto de divulgação, é texto é artigo científico. Tá? Então, espero, né, que a nossa discussão conjunta possa revelar os problemas de natureza epistemológica e ética que se encontram na relação entre ciência e valores, entre ciência, entre as bases do conhecimento científico, tal como a filosofia da ciência entende, e as particularidades da pesquisa científica. Certo? Então, é essa interação que eu viso antes de qualquer coisa. Não é um curso conteudista, né? Não selecionei uma quantidade imensa de textos para serem estudados sistematicamente. São textos pequenos, bem diversificados, mas pequenos, porque eu estou querendo privilegiar a discussão.
certo? Então essa era a coisa assim, mais particular, né? Isso é a questão mais específica do curso. Até onde eu sei, não conheci nenhum curso que fizesse isso aqui na USP e nem em outro lugar. Então vocês, eu sei que é errado usar seres humanos como experiência científica, né? Mas ninguém falou nada de experiência filosófica. Certo? Então, nós vamos tentar fazer isso, tá? Tem dificuldade? Certamente tem. Não é assim, não é só com boa vontade que se arranca alguma coisa de textos científicos avançados e de texto filosófico avançado também. Né? Mas eu estou aqui para orientar essa articulação tão profundamente quanto possível. Tá? Alguma observação sobre esse aspecto? Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Tudo bem? Eu queria falar sobre avaliação, essas coisas de seminário, mas tem pouca gente, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, não tem nem metade da sala aqui. Professora, quando a gente veio no primeiro dia de aula, nós estávamos Júpiter, a gente se informou em uma das secretarias, a gente estava com o 23. Então, a nossa graduação avisou que já teria aula. Eu não sei se todo mundo vai ajudar. Pois Saiu aqui comunicado, primeiro dia 23 lá no site. Depois mudaram para o dia 16. O pessoal viu antes, né? Acho que é possível que seja essa. Primeira coisa, eu já tinha decidido desde o semestre passado que o curso ia começar depois, na segunda ou na terceira semana. Então eu já tinha providenciado avisar bem antecipadamente que não começaria tal como está no Júpiter. Mas aqui no Departamento de Filosofia, a informação mais adiantada está no site do departamento e não no Júpiter. Inclusive no Júpiter tem uma ementa que não corresponde à realidade. Né? Tem essa coisa. E eu me enganei e coloquei realmente para o dia 23, né? Foi engano completo, porque não precisava. Essa semana eu estava num congresso, mas já voltei, era para começar realmente essa semana. Então eu modifiquei, né? Coloquei lá pedi para mandar um e-mail, inclusive. Vocês receberam? Isso aqui é. Eu falei, tem como mandar um e-mail para todos os alunos? Tem. Por isso que eu não me preocupei tanto assim. Não, já. Eu pedi antes. Eu recebi o e-mail. Você recebeu? Mas eu recebi o e-mail. Mandaram para o Perdão. Só que perdão. Na sala, por favor. Eu estou assim, uma coisa também, estou dando um recado urgente também, mas pode falar, vai. Posso? Não precisa demorar. Não, na verdade, só boa tarde para vocês, meu nome é Gustavo, sou das sociais, e vim só entregar o boletim do DCE desse semestre, que conta um pouquinho como foi pensado no semestre passado. Você deve lembrar que teve a eleição no Congresso da UNE, e a participação dos estudantes da USP foi bastante específica. Foi muito mais do que costumava ver em outros anos, enfim, a participação foi bastante interessante. Fala um pouquinho também sobre coisas mais recentes que estão acontecendo na USP. Então, por exemplo, em Lorena, funcionários e professores entraram em greve, porque a escola de Lorena era uma escola separada da USP, né? Ela foi agregada à USP, mas os funcionários não. Eles continuavam com um regime de contratação separado que dava um salário, às vezes, até 3 vezes menor do que o salário de um funcionário da USP. Então, fala disso, fala sobre a geografia, que está tendo corte de optativa por conta que tem falta de professores, isso na FEA, né, que geralmente é tipo excelência, ensino, etc. Enfim, aí o boletim está falando um pouco sobre essas coisas, mas para informar mesmo os estudantes. Depois tem o site do DCE com mais informações. Quem quiser, procure a gente. Eu acho que era mais isso mesmo. Obrigado. Tá bom, nada.
Bom, então vou partir do princípio de que nem todo mundo foi avisado e eu repito a boa parte das informações na próxima aula, tá? Oi. Eu vou falar tudo hoje. Eu falo depois novamente na próxima aula. Eu vou uns segundos para falar, não tem problema nenhum. Bom, primeiro vamos ver aqui a ementa. A ementa. Você sabe qual que é o tela cheia? Esse aqui primeiro? Hã? Não? Bom, está dando para ver, né? Olha só, o curso visa oferecer aos graduandos a discussão de um conjunto de problemas epistemológicos e éticos envolvidos na atividade científica das ciências biomédicas e biotecnológicas. Tais problemas são identificados, expostos e criticados a partir da leitura, análise de textos e seminários que abordam os seguintes temas centrais. Primeiro, a caracterização geral da ciência e os tipos básicos de explicação científica. B. O confronto entre as explicações genéticas das ciências biológicas e biomédicas e as explicações dedutivas das ciências naturais em geral. Então, essa aí é a parte de filosofia da ciência, tá? Agora a parte de ética. A comparação de éticas baseadas em escala de valores e em éticas ligadas às consequências das ações humanas. A relação entre os valores e a atividade do cientista das áreas biomédicas. E a identificação das ciências da vida com a biotecnologia, explorando, sobretudo, a interação entre seres vivos e artefatos biotecnológicos. Isso é só uma síntese, isso se transforma em outros itens, mas a ideia fundamental é fazer uma discussão, a coisa mais, vamos dizer, mais central é o entender a relação entre valores e atividade científica, né? Nós podemos estudar ética e filosofia da ciência ou epistemologia de uma maneira muito integrada. Ou seja, eu posso estudar a epistemologia das ciências biológicas numa abordagem que, ao invés de tratar de critérios metodológicos, né, de pontos metodológicos fixos, tratar de valores, uma epistemologia de valores. E, ao mesmo tempo, tratar de ética, colocando os valores éticos como um dos valores, né, um tipo de valor que interage com os valores epistêmicos, os valores envolvidos especificamente na pesquisa científica. Então, essa é a perspectiva geral e esses são os temas mais particulares que nós vamos tratar. Ué, isso aqui, ó, bagunça. Tá aqui. Então, não vou entrar em um por um, nós vamos ver, né? Então tem essas duas partes, filosofia da ciência e de ética e biologia, né? E tem esses itens aí, depois ali, errei, é 1, 2, 3, 4. Vocês abaixem aí a ementa que está no site do Departamento de Filosofia, DF, e aí vocês podem conseguir lá para ver a ementa mais detalhada. Mas o que tem lá de importante... Precisava da ementa para... É que eu queria projetar para todo mundo ver, mas... Bom, depois vocês
Baixe do site. Pega a internet aí, né? Não pega. É a bibliografia, tá? Então tem a bibliografia principal e a bibliografia complementar. E aqui tem tudo que a gente precisa para fazer seminários, para poder discutir, etc. Mas não impede que, se alguém quiser incluir algum outro texto, possa fazê-lo. A gente conversa e vê da pertinência do texto, do tema, etc. Né? O que não está aqui, vocês vão ver já vou explicar nos seminários, são textos que vocês trarão para fazer a ligação entre questões filosóficas e questões científicas. Tá? Eu vou explicar já como faz. Então é isso aí. Aqui encontra-se, tem muito mais do que nós vamos ver, né? Mas já cobre mais ou menos todo o universo. E nos textos do Lacey, que é o autor, né? Que trata justamente do tema valores da atividade científica, nós vamos tomar como uma referência importante a epistemologia desse autor aqui. E tem 2 volumes, volume 1 e 2, e o volume 2 é que é mais importante para nós. Tá? Nós vamos trabalhar com parte disso aqui, evidentemente, né? Mas essas 2 obras aqui, elas são obras de referência para o curso. Certo? Hoje, depois de eu apresentar a parte mais burocrática da coisa, eu vou fazer um apanhado do que esse autor aqui pensa da relação de valores e ciência. A única coisa que vai talvez atrapalhar um pouco, e que eu não tenho como deixar para a próxima semana, porque senão o curso vai ficar tudo atrasado, é que a gente já tem que discutir esse texto na próxima aula. Eu vou deixá-lo numa pasta hoje, e não é isso tudo, é só uma parte. Fica frente e verso, não. Como eu falei, não é coisa muito grande, nunca, né? Porque não precisa, né? Então, aqui está frente e verso, mas aqui são os 2 primeiros capítulos desse livro aqui, a estrutura da ciência, certo? Esse livro aqui. O primeiro capítulo fala da diferença entre ciência e conhecimento comum. Ele está em espanhol. Nós vamos trabalhar bastante, muitos textos em inglês. Tá? Então, esse aí é em espanhol, e eu vou colocar na pasta esse aqui em espanhol, só falando, e o segundo capítulo que fala de modelos de explicação científica. Tá? Bom, entrando no site Google Books, existem lá os 2 capítulos virtual em inglês. Tá? Tem na biblioteca um exemplar do livro em inglês também. Eu não consegui ainda fazer a cópia, mas para estudar para a semana que vem, só o primeiro capítulo para a semana que vem. Tá? Aí vocês já podem depois fazer a cópia desse daqui e junto cotejar com o texto em inglês ou estudar só do texto em inglês. Tá? Então essa é a nossa atividade para agora, né, para a semana que vem. Eu não vou falar as coisas da bibliografia, eu vou comentando a bibliografia na medida do curso. Desculpa, eu não entendi. É para a gente ler o primeiro capítulo desse livro que está passando. E aí vai lá no Xerox. Isso. Tá, Vou deixar hoje no Xerox. A gente não precisa pegar o livro. Esse livro não precisa pegar porque nem tem esse livro na biblioteca. Tá? Essa tradução do espanhol não tem. Tem por inglês. Mas eu já providenciei antes, porque esse livro é a bibliografia do exame de ingresso na pós em filosofia da ciência, e os alunos estão, se tem um exemplar, eles devem estar brigando para poder ter o livro, né? Mas eu vi hoje mesmo, sem problema nenhum, dá para ler
capítulo inteirinho, um exemplar que está digitalizado. Tá? Bom, então vamos ver os seminários agora. Bom, a avaliação é feita por meio de 3 coisas: seminário, questões sobre os textos que eu entrego para vocês, e vocês respondem as questões que eu volto, e uma avaliação final. Os seminários, eu fiz um cálculo, tem 33 alunos matriculados, apenas 22 farão seminário. Então eles são optativos, exceto para a aula de ciências da saúde. Né? Então eu indiquei que alguns seminários têm que participar os alunos de ciências da saúde, porque além da matéria ser obrigatória, vocês vão ter a tarefa principal de explicar para os seus colegas da filosofia os conteúdos científicos. Então, na hora de fazer um seminário, que tem o texto de bioquímica ou de parasitologia, né? Precisa estar pelo menos uma pessoa das ciências biológicas para poder trabalhar junto com a pessoa da filosofia, ou pode trabalhar os dois das ciências biológicas. Tá? Então, eu fiz aí uma lista de seminários. Já está aqui, eu já vou passar para vocês se inscreverem nos seminários. Tá? Então, vocês coloquem ali o número de matrícula, o nome e o e-mail aqui no final, para precisar estar em contato, para combinar, né? Como fazer o seminário, etc. Então, nós temos aí 7 seminários. Tá? Bom, eu vou voltar a falar isso na próxima aula, porque muita gente vai me perguntar sobre isso ainda. Há 2 opções com relação aos seminários. É possível fazer um seminário e entregar 2 conjuntos de questões, ou então fazer 5 conjuntos de questões e não fazer o seminário. Tá? Essas 2 opções existem. Então, se quem não se inscrever no seminário, me entrega 5 conjuntos de questões. Quem faz o seminário, entrega só mais 2. As 2, em termos de trabalho, é a mesma coisa. Né? As questões precisam de certo cuidado para desenvolver a resposta, etc. E as questões, elas são entregues no dia em que o texto vai ser discutido. Eu tinha questão para apresentar para a próxima aula, mas por conta de que muita gente não veio, eu vou cancelar isso daí. E nós vamos fazer, eu vou passar na semana que vem questões para o 2º capítulo. Então, eu entregaria com 15 dias de antecedência, mas esse excepcionalmente tem que ser só com uma semana de antecedência. Na próxima semana, na terça-feira, eu entrego entre 2 a 4 questões sobre o texto. 2 a 4. Eu entrego, vocês responderão as questões, e no dia que o texto vai ser discutido, que eu vou dar aula sobre o texto, nós vamos trabalhar essas questões coletivamente. Então eu peço para alguém ler a sua resposta, né? Começo a explicar, e no momento em que o problema da questão aparece, eu peço para alguém ler a resposta, e as pessoas discutem se aquela resposta está ok, se respondeu de uma outra maneira, se tem críticas, etc, etc. Eu estou, assim, plenamente consciente de que é uma dificuldade pela primeira vez que muitos temas são tratados, né? Então não é necessário fazer um texto com todas as qualidades do texto, argumentativo, filosófico, etc. Mas é um texto que mostra que você realmente leu e tentou explorar a questão. Tá? Um texto que eu não gostaria que as aulas fossem assistidas sem a leitura do texto. E essas questões, então, criam essa obrigação. Tá? E quando termina a aula, né,
Não nessa terça, na outra terça, o texto sobre explicações científicas, aí vocês trarão os seus textos, vocês não vão entregar, vão fazer as discussões e tal. Quando termina a aula, recolhe os textos. Tá? Aí vocês ficam com o texto para anotações, etc. E uma última coisa sobre essas questões, eu recebo, isso não é um questionário para entregar para nós, certo? Isso aí é só um instrumento para a realização do seminário e da discussão. Tá? Então eu só as recebo no dia em que o seminário for feito, não depois, nunca depois. Certo? Só no dia. Tá? Bom, o seminário, os dois modelos, 5 questões, ou um seminário e 2 questões, isso compõe uma nota do seminário de texto de 0 a 2. E depois, isso, a prova fica valendo de 0 a 8. Tá? Eu vou sentir a dificuldade, né, de vocês e tal, aí dá para mexer um pouco nisso, para não criar assim, um problema. A cabeça de vocês não ficarem muito preocupada com questão de nome, certo? Então vamos ver como é que as coisas se desenrolam. Eu posso fazer esse cálculo de uma maneira mais conveniente. Tá? Mas em princípio é isso. E mais uma outra coisa. A coisa mais importante do curso é a discussão conjunta. E não a prova, sinceramente. Portanto, eu vou tirar a possibilidade de não assistir o curso, estudar os textos e fazer a prova. Né? Pode fazer a prova quem cumpriu com os 5 textos ou o seminário mais 2 textos. Quem não fez nenhuma coisa nem outra não pode fazer a prova. É o passaporte para fazer a avaliação, é a primeira parte. Então, antes de eu mostrar seminário por seminário, vocês têm alguma questão sobre isso? Uma dúvida? Eu tenho uma daquelas dúvidas que vocês vão me perguntar depois, quando terminar a aula. Os textos, a partir da semana que vem, quase todos vão estar à disposição. Bom, então vamos lá. O primeiro texto é o primeiro seminário. Eu vou demorar um pouquinho, vai ser um pouco chato, mas vou falar um por um para ficar claro. Tá? Na hora de escolher, vocês saberem bem o que se escolher. No capítulo 1 do Nagel, ele dá um exemplo bem interessante, mais de um exemplo, né? Que faz um conjunto de exemplos para explicar qual é a diferença entre o conhecimento objetivo, até um conhecimento que funciona do senso comum, com um conhecimento científico sobre o mesmo assunto. Certo? Essa é uma das coisas que o capítulo 1 faz. O primeiro seminário deve-se escolher um caso específico, científico, que não está lá no texto, que ilustre o mesmo problema. Trazer mais um exemplo. Mas um exemplo não fictício, né? Um exemplo concreto. Aí pesquisar a literatura, pode ser científica, acadêmica, pode ser livro de texto, não importa a fonte, mas tem que vir aqui e dar uma boa explicada sobre, eis aqui um caso concreto, científico, aonde essa questão que o Nagel tratou, ela serve como exemplo para isso também. Tá? Isso é o seminário. E esse aqui precisa de pelo menos um aluno das ciências fundamentais da saúde. Tá? Aqui os seminários são feitos em grupos de 2, com exceção do último seminário, que é um grupo de 3. Esse é no dia 30 do 8. Não, às vezes tem aula que não tem seminário, tá? Eu deixei mais ou menos espaçado, né? Para 7. 2 cada um. Fora o último, que é um pouco mais complicado, então são 3 alunos. Tá? Todos os seminários duram entre 30 e 40 minutos, com exceção do último, que dura 1 hora. 15 alunos, então? Não, são 6 vezes 2, 12.
e mais 3, 15. Eu calculei 21, está bom. Então, espera um pouquinho, costumei minha mente. Supôs 2 das ciências fundamentais, não foi isso? Eu me enganei. Deixa eu ver, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. 12. São 5, 10, na verdade são 13 alunos. Tá? Se houver uma vontade imensa de fazer seminários, né, nós podemos ajeitar um pouco isso. Tá? Mas esse daqui são o número mínimo de seminários. Aqui, isso aí precisa estar preenchido, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acredito mais no que aparece aí. 7. Então, isso aqui fala, né? São 6 vezes 2, 12 e mais 3, 15. 15 alunos para 7 seminários. Bom, eu vou falando um por um, vocês vão me perguntando na hora que não, né, na medida em que não vão entender. Mas é só uma apresentação, depois eu posso explicar melhor. O outro seminário também é obrigatório para 1 ou 2, né? Pode fazer 1 e um filósofo, 2 cientistas. Né? Vai discutir esse texto aqui, ó. Behavioral change induced by toxoplasma infections of rodents are highly specific to aversions of cat owners. É um artigo sobre parasitologia e evolução. E o texto deve ser apresentado e discutido, né, à luz de um problema filosófico tratado por Nagel no texto de modelos de explicação científica. Tá? Então, o texto é lido, aí apresentado uma síntese das ideias principais do texto, por isso que precisa alguém que tenha já o traquejo com a biologia. E aí é feita a parte mais importante, né? O curso não é de biologia, vamos dar aula de parasitologia. Mas a parasitologia aqui é um caso concreto para entender os tipos de explicação científica que o Nagel está apresentando ali. Tá? É um texto bem curto, né? Mas o conteúdo é bem profundo. Né? Então, esse aí é um outro exemplo. Depois, esse aqui é um texto, escolhe um texto científico qualquer, de interesse do aluno, ou relacionado a algum projeto de pesquisa. Vocês são do segundo ano, não é? Já terceiro? Segundo, terceiro, já estão engajados em projetos de pesquisa. Né? Então, tendo já um interesse específico por algum assunto científico, né, vocês podem tomar esse assunto, um artigo que é fundamental para vocês, etc. Ou alguém da filosofia, que está engajado em algum projeto de pesquisa em filosofia da ciência, né, então pode contribuir com o texto científico do interesse desse projeto, ou alguma coisa que chame a atenção. São 2 alunos Não, são 2 alunos no total. 2 alunos total. Não, quando está marcado ali obrigatório para 1 ou 2 alunos de Ciências Fundamentais da Saúde, nesse caso precisa ser pelo menos um das Ciências Fundamentais da Saúde. Faz um vamos chamar de biomédicos, para ser mais rápido, né? Um da biomédica e da filosofia, ou 2 da biomédica. Tá? Eu coloquei isso pensando em vocês, né? Quem se inscreve, duas pessoas da filosofia para fazer isso aqui, de parasitologia, né? Até ir atrás do conteúdo, e nem interessa o conteúdo pelo conteúdo. Né? Bom, depois vem um texto, que esse texto já é como do Nagel, propriamente de filosofia da ciência, não é texto científico. Que é o texto do Jean Guillon, que se chama Epistemologia da Medicina. Certo? Então, aí é semelhante
ao anterior, só que... não, desse que eu acabei de falar, desculpe. É um texto científico de interesse do aluno e o problema filosófico a ser discutido é o do texto do Jean Guéon, que é um texto que eu vou dar aula sobre ele, sobre epistemologia da medicina. É interessante, porque e o que é toxoplasma? São dois termos técnicos, né? E que o conhecimento depende de ter isso, uma vez, a definição. Mas como termos, eles não são absolutamente diferentes entre si. Remetem a escopos distintos do conhecimento. Então eu já estava pensando nisso, para mostrar que esse negócio de nome, filosofia e ideologia estão assim no mesmo pé, com a importância dos nomes esquisitos, né, que a gente nunca ouviu falar na vida. Tá? Então, não precisam se preocupar com isso. Epistemologia tem pelo menos uns 2 ou 3 sentidos mais importantes. O sentido que diz respeito mais diretamente ao curso, a epistemologia a gente pode tomar como mais ou menos sinônimo de filosofia da ciência. Ou seja, é uma avaliação crítica dos fundamentos, dos limites e da base teórica da ciência. Sempre ligado à ciência. Né? Essa é uma das versões. Então, quando os filósofos tentam entender o que é o conhecimento científico, como ele é produzido, quais são as bases lógicas do conhecimento científico, como é que teoria e experiência se relacionam, qual é o papel dos valores da construção das teorias científicas, isso tudo é tema da epistemologia. Agora tem um sentido que é importante também. Epistemologia pode ser sinônimo de teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento. Então essas perguntas, elas são feitas para qualquer tipo de conhecimento imaginável, não só para o conhecimento científico. Tá? Então eu posso pensar, por exemplo, qual é o estatuto cognitivo da sociologia, ou o estatuto cognitivo da economia. O que isso significa? Quais são as garantias de conhecimento seguro e bem fundamentado que eu encontro na economia ou na sociologia? Então a pergunta é que expande um pouco, né, o conhecimento para outras ciências, vamos dizer assim. Mas eu posso pensar na epistemologia mais do que geral. Perguntas do tipo, é possível o conhecimento certo e verdadeiro? Né? Qual é o limite da razão humana na obtenção do conhecimento da realidade? Então, são perguntas sobre o conhecimento em geral. Tá? Teoria que estuda o conhecimento. Um exemplo de uma pergunta epistemológica da medicina é qual é o conceito de doença. O conceito de doença é uma pergunta de epistemologia da medicina. Bom, depois nós vamos trabalhar com 2 textos de ética, um do autor chama Frankina e o outro do famoso Peter Singer. Vamos trabalhar esses textos e tal. E aí é um seminário onde se escolhe um texto sobre ética, tem na bibliografia, vocês podem procurar em outras fontes. E aí tem que, como foi feito no texto de científico, apresentar e discutir o conteúdo do texto à luz de agora um problema filosófico tratado por Frankina ou Peter. Tá? Por exemplo, o Peter Singer afirma que a ética não pode ser relativista, porque senão ela não é uma ética adequada. Então ele é um crítico do relativismo. Bom, vocês podem pegar um texto que defende o relativismo ético, ou uma interpretação sociológica da ética, que vai dizer que tudo que diz respeito à dimensão ética pode ser reduzida e explicado em termos de fenômenos sociais. Isso aí é um texto filosófico, né, que se contrapõe a um problema que o Peter Singer está tratando.
E o Frankina diz que existe fase de desenvolvimento da consciência moral ou ética, né? Vocês podem pegar um texto filosófico que ilustra essas fases, alguma coisa assim. Nós teremos tempo de, vocês procurem os textos, conversem comigo, velocidade, esse aqui não precisa a presença necessária do pessoal das biométricas. Bom, aqui, no dia 25/10, é um texto sobre engenharia genética e o argumento não natural. É um texto crítico da engenharia genética, mas ele é bem filosófico. Tá? Então, aqui, pode ser, não precisa ser nesse, embora fale de engenharia genética, né? Mas como ele é um texto mais filosófico, não precisa que o aluno seja da biométrica, tá? Esse é um texto, tem algumas questões polêmicas, né? Que os cientistas, no geral, eles são contrários. Vamos ver o que vocês pensam disso, né? Por exemplo, dizer que a engenharia genética é uma maneira inadequada de se lidar com a natureza. Nós, em uma palavra, não devemos desenvolver a engenharia genética, que é uma das ciências mais em evidência. Aí vem aí um argumento para dizer quais são os problemas envolvidos. Bom, também é ilustrar com um problema concreto. Depois temos um seminário sobre um texto desse livro, tá? Vamos escolher aí. Vou fazer um seminário mais clássico, apresentar e discutir o texto. E esse aqui é o último seminário, esse aí é um pouco mais complicado, que assim é um título, o seminário chama Vida Artificial. Tá? A proposta é a discussão desse texto. Quem já ouviu falar desse texto, desse artigo, de Salles? Não conhece? Tem alguma coisa nesse título que chama muito a atenção de vocês? Tem uma coisa muito surpreendente. Foi? É a palavra criação, certo? A palavra criação. Esse texto foi recebido pela comunidade científica e foi recebido e foi proposto como sendo a primeira vez que se cria vida artificial. Fez um rebuliço enorme, mas foi um rebuliço enorme na imprensa científica, etc. E houve muita crítica, né, entre os cientistas, mas ele saiu de foco. Então, mas em termos históricos, esse é um texto que marca um período importante, porque ele alega ter conseguido sintetizar uma bactéria, né, apenas por meio de um genoma que foi construído em laboratório. O genoma não foi obtido por meio de uma replicação de um outro genoma. Foi montado em laboratório. Então nós vamos tentar, né, nos aprofundar nessa questão de se a tecnologia pode, de fato, entrar até no domínio da produção de seres que podemos chamar de vivos artificialmente e as implicações éticas que isso pode trazer. Certo? Esse dá um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou passar uma outra bibliografia em textos complementares. Envolve mais ou menos tudo que nós vimos no curso, tudo que vocês quiserem colocar como problema, pode ser colocado. Tá? Bom, no meio desses seminários tem as aulas expositivas, né, com as questões que vocês vão responder. E depois, no último dia, vou colocar aqui. As questões podem serem respondidas pelo grupo de governo, mas ou
Não, quem apresenta o seminário tem que responder mais 2 conjuntos de questões que eu vou passar em relação a outros textos. Tá? E aí apresento o seminário. Uma coisa, Tá, depois eu marco aqui. Vamos ver o que vocês tem um seminário, e todo seminário tem um conjunto de questões que a gente tem que trazer descobridas. Não. Esse conjunto de questões vai ser passado depois, no final do curso. O conjunto de questões é independente dos seminários. Tá? Eu passo um conjunto de questões que trata dos textos que são objeto das aulas expositivas. Tá? Então, traz lá, responde o texto, as questões respondidas. Às vezes não é necessariamente questão, mas é uma coisa de estudo, conceito e tal, tema, uma coisa assim. No final do curso, uma avaliação. No final do curso, uma avaliação. E aí, mais alguma? Bom, se não tem dúvidas, agora digam impressões, né? Assim, do tipo, dá para fazer? Dá para encarar? Isso é muito assustador? Isso é tranquilo? Ainda está esperando sentar a poeira para pensar alguma coisa? Eu estou vendo, como eu disse, né? Eu estou fazendo uma experiência também. Eu quero fazer uma coisa de bom nível, mas também não quero fazer algo O que diz respeito infatigável, né? ao aspecto da filosofia, filosófico, é mais ligado ao sentido ético. Isso. E de filosofia da ciência também. Filosofia da ciência. Filosofia da ciência. Mas é sempre possível. Isso daí é por conta da especificidade da disciplina. Mas toda e qualquer discussão filosófica que vocês tragam de outros cursos, ou daquilo, de outras disciplinas, ou de alguma coisa que tenha preferência, né? Por exemplo, vai discutir os textos do Leite, tem questões de política e de economia envolvidas. Então, se alguém da filosofia política tem algo a colaborar nesse sentido, pode dizer, será muito bem-vindo. O que diz respeito a esse último seminário, para escolher alguma coisa da ciência hoje, não sei se exatamente isso foi refutado essa. E a recente? Pois é, então, aí pode entrar, seria interessantíssimo trazer esse artigo para discutir. E aí que foi refutado, o que é que os autores estavam pretendendo, né? Usando a site para fazer propaganda. Isso aí. Porque isso aí está ligado a uma empresa de biotecnologia, a maior do mundo. Então aí tem um tema importantíssimo para discussão. Eu vou passar para esse seminário, eu vou passar para vocês um conjunto de textos. Olha, são artigos rápidos, né? Apenas comentários que saem naquela revista pesquisa da FAPESP. Por ocasião da publicação desse artigo, né? São pessoas daqui. Tem a Mariana Zates, tem o Marcos Pizeta, vocês conhecem? Mariana Zates? Sim, também conhece. João Meida, não? Marcos Buckerwright. Bom, esse daqui é o diretor do Laboratório de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. Isso aqui ajuda a entender, esses artigos ajudam a entender o artigo científico principal, que é alguns esquemas que vocês podem usar no seminário, né? Explicando como se deu o processo de fabricação do DNA. E o artigo é extremamente complexo, o artigo científico. Tá? Envolve biologia molecular avançada. E não é a nossa intenção conhecer o conteúdo detalhado disso. Tá? O pessoal da filosofia sabe, né, que os textos filosóficos costumam ser também muito complicados.
Muito. Mas, desde o primeiro ano, que vocês são colocados dentro desses textos, tentando entender o melhor que pode aqui. E com o tempo vai funcionando, vai? Espera, né? Com o tempo a coisa vai funcionando. Faixa de Descartes para o Kant para o Hegel, aí vem Aristóteles, né? Aí vem Heidegger, as coisas vão ficando complicadas. Mas depois entra, vocês adquirem uma metodologia para retirar aquilo que é o mais essencial, as teses principais, o argumento, né? Dá para fazer isso no texto científico. Tá? O pessoal que veio, né, da área científica, se aprender a fazer isso um pouco, pode ter um instrumento interessantíssimo de análise do texto. É uma leitura filosófica do texto científico. Mais alguma questão? Tudo bem? Deixa eu colocar aqui no calendário completo. Não tem nenhuma. Tem uma notícia triste para dar. Essa aqui é dia 6 do 12, dia 7 do 12 é o último dia de aula, dia 6 do 12 é a prova. Tá? A prova é feita aqui na sala de aula, mas com consulta, para pegar tudo. E são sempre questões reflexivas, tem que elaborar um texto mais ou menos desenvolvido dentro do tempo, né? Das 2 às 6 da tarde, 4 horas para. As pessoas costumam fazer e usa as 4 horas direitinho. Vocês são mestres em fazer prova, vocês sabem que numa sala de 100, daí 20 minutos já sai alguns, aí depois vão saindo e sempre pode ser uma prova com uma, 20 questões que alguém vai ficar, pelo amor de Deus, que dê mais dificuldade. Então vai depender de como cada um responde as questões, ela pode parecer mais longa ou mais curta. Agora, no geral, não é uma prova onde tem uma pergunta, você vai simplesmente achar que texto de definição e escrever lá. É necessário desenvolver um argumento. Então é isso que tem de mais demorado. Tá? Talvez seja um pouco mais demorado do que cumprir. Que longo. Oi? Pode ser uma combinação de ambos, pode ser um comentário. Tá? Mas eu já vou avisar uma coisa. Às vezes a prova de filosofia, ela dá um trecho do texto de filosofia e pede para comentar. Só isso. Né? Eu não faço assim. Né? Eu situo a questão, olha, a partir do trecho tal, discuta a questão tal, os termos tais. Não é para fazer um resumo da história da filosofia, nem da história da ciência, é para ir diretamente na questão. Então, por isso não fica muito complicado. Bom, a notícia triste é que nós precisamos repor 2 aulas no sábado. Não é por isso, né? Mas se fosse só por uma questão de tempo, só para cumprir, né, as 16 reuniões, não teria tanto problema. É porque se não fizer, na quantidade total teria que ser 13. Mas com 2 já fecha alguns assuntos aqui do conteúdo. Certo? Nesse dia aqui não tem seminário, evidentemente, não tem seminário. E eu pensei, eu estou falando sábado, porque é o dia que em princípio todo mundo poderia, porque não tem curso de segunda a sexta, mas a gente pode estudar um outro dia. Eu acho muito difícil um outro dia da semana. Seria no dia 5 do 11 e no dia 22 do 10 e 5 do 11. Dá para negociar isso aqui. A única coisa que não dá para negociar é não ter as aulas de reposição. Mas eu coloco à disposição para ver alguma coisa. Que horário seria? No sábado de manhã? De manhã, né? Melhor de manhã.
gente pode ficar flexível com o horário, não precisa ficar 4 horas aqui no lado. Se vocês quiserem, depois da aula, podem fazer uma atividade recreativa, social. Posso até participar também. Vamos fazer um pinguite. Olha, eu vou deixar marcadas essas duas ao longo aí do semestre. Vocês vão verificando os problemas em relação a isso. E a gente pode procurar outros vídeos, tá? No dia 5. Então, já teria como meu irmão já possível. Tá, eu vou deixar mais pessoas apresentarem problemas. Aí a gente vê uma coisa mais. Tá? Nesse dia eu não vou passar lista de presença, nenhum dos dois. Né? Então ninguém vai ficar reprovado porque não pode vir na aula. Mas o problema maior é o conteúdo. Né? Mais alguma questão? Está relativamente claro, né? Última coisa, eu vou passar com 8 conjuntos de questões. Certo? Não precisa, né? Desses 8, toma 5 ou 2, vocês escolhem à vontade. Precisa. Às vezes se não der para entregar no começo, aí entrega mais para frente, mas aí uma hora você não dá mais tempo. Certo? Depois do dia 4 do 10, tem 1, 2, 3, 4, 5. Né? Se ele não entregar nenhum até o dia 4 do 10 e optou por fazer 5, aí você entregar os próximos. Bom, vou fazer um exemplo. Semana que vem é dia 23. Então, no dia 23 do 8, e depois vem 30 do 8, e aí 13 do 9. Certo? Então, semana que vem nós vamos ler Nágel, Ciências. Esse cronograma vai estar xerox, não? Oi? Esse cronograma vai estar xerox? Esse aqui? É. Não, eu posso fazer, porque isso aqui era mais para eu. Tá, não, só um. Depois, Nágel. Aplicações ainda ciências comum, mas aí entra o seminário, do dia 30. E aí no dia 13, então, é o texto Nágel, Aplicações científicas. Pode ser que a gente já comece alguma coisa disso aqui, na hora muito grande. Então, no dia 30 do 8, no dia 23 de 8, eu vou passar, digamos, 3 questões, vou entregar para vocês 3 questões, né, para serem respondidas sobre esse texto aqui. Tá? 3 questões sobre esse texto aqui. Então, vocês levam as questões, leem o texto, aí no dia 13 do 9, eu vou dar aula sobre esse texto. Aí eu dou a aula e quando vai chegando um tema que está relacionado com a questão, aí eu pergunto, alguém gostaria de ler a sua questão para discussão? No momento em que quer, aí eu pergunto e falo para alguém, chamo alguém para ir lendo, né? Vou chamando. E no final da aula, quando terminar tudo, aí as pessoas podem entregar os textos, quem quiser entregar para contar já um dos textos, né? Entrega. Então, tem 2 possibilidades. Entrega 5 conjuntos de textos.
Esse aqui seria um, certo? Aqui, primeiro conjunto, né? Conjunto 1, vamos chamar assim. São essas três questões. E aí, tem 8 conjuntos, formam mais 4. Acabou, está cumprido aí o papel do que vale de 0 a 2. A segunda possibilidade é fazer a mesma coisa só com 2 conjuntos. Só que ele é mais um seminário. Tá? Tudo bem? Entendeu? E vai estar sempre no xerox também na curva de questões, vou dizer que falta no dia que você passou. Isso vamos ver como eu vou viabilizar. São 33 alunos, né? Vamos supor que os 33 sempre estejam. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar no dia, no próprio dia que eu trago a questão para passar na sala de aula, eu deixo um na pasta e eu trago 10 cópias e distribuo para a sala. Aí vocês replicam essas 10 cópias. Eu não posso fazer 33 porque senão fica muita cópia. Isso me chama atenção. Então 10 cópias não tem problema. Tá? Aí vocês podem ficar. Tá bom assim? Você escreve essa matéria no Medium? Oi? No Medium. Coloca as coisas disponíveis no material pelo Medium. É o site do termo biomédico que tem, onde os professores podem colocar tudo que eles querem. É só pegar e vai escrever a matéria. Eu vou procurar então como uma terceira possibilidade, tá? Uma terceira possibilidade. Fica oficial, eu trago os textos diretamente. Mudou, pois é. Tá bom? Muitos dos textos eu vou passar o acesso no livro. Tá? Não vai precisar nem fazer cópia, mas eu acabo fazendo também. Ó, eu vou falar agora do Nagel, né? Mas fazer assim, eu vou perguntar uma coisa, depois a gente conversa um pouco, a gente para com o café, mais ou menos rápido, e aí eu falo do Nagel mesmo, se na hora de terminar, a gente termina, tá? O que eu queria perguntar é se alguém, enquanto eu fui falando do seminário, já passou alguma ideia na cabeça do que fazer. Não, assim que eu terminar aqui, já está aqui para se inscrever. Se quem quiser se inscrever, se todo mundo quiser se inscrever, fica à vontade. Tá? Ou eu não sei, eu acho que não. O problema, eu acho que é melhor eu deixar para a próxima aula. Porque se o pessoal que não veio, que não sabia que o curso começaria hoje. Eu vou deixar esse cronograma do seminário. Vou deixar. Então, na semana que vem, eu vou deixar a semana que vem. Tá? Eu vou deixar para eu consultar, mas as inscrições têm que ser feitas num papel só para a pessoa não escrever 2 vezes no mesmo seminário. Então, só para ver se a minha proposta criou alguma imagem mais concreta do que fazer, ou tanto da filosofia quanto da ciência. e com respeito a texto, esse Nagel é o carro-chefe da curso. Não, o carro-chefe é mais um leis. Esse aqui, tá? Então, diferentemente dos cursos, quando é um curso mais filosófico, né? Aí tem um texto mais robusto, um autor da aula, tem uma quantidade muito pequena de texto. Tá? E aqui nós vamos ler um pouco mais. Pelo menos entre 1 e 2 capítulos desse volume 2 e mais ou menos 2 artigos.
Aí, vê se, por mais vaga que seja a ideia, podem dizer, só para eu. Eu gostei do seminário para eu escolher o texto científico como projeto e tratar a luta filosofia, porque eu estou pensando em fazer o meu projeto, só que tentar de uma forma que eu nunca fiz. Qual é o seu projeto? É chato. É um pouco chato. Não tem nada chato. Pode até estudar piolho, pode até um chato. A expressão do meu IGF, incluindo submoleculares de ratos mamados. Expressão do hormônio IGF. É tudo maiúsculo? É. Que é um hormônio fabricado pela glândula salivar? Não. Mamária. Então, Mamária. quando um bebê, até os 6 meses, quem fabrica esse hormônio é a mãe passa pelo leite. Só que crianças mamadas precocemente têm esse hormônio, e a gente não sabe de onde ele vem. Quem produz esse hormônio antes dos 6 meses? Porque eu primeiro faço com raça, mas depois eu quero fazer, não que eu vá tirar a saliva do neném, mas eu quero pegar a saliva, analisar. Saliva? É. Seu trabalho é sobre a biogênese hormonal humana, no que diz respeito a uma função muito específica, né? E qual é a função desse hormônio? Crescimento, migração e diferenciação. De uma célula. Hã? De célula. Qualquer. Então tem mais ainda a ver com a ontogênese. A questão de como eu explico todo o processo que começa desde a fecundação, que vai até a morte, que a gente chama isso de ontogênese, né? A explicação desse processo aqui é um tema, não dele como um todo, mas é um tema importante justamente do Jean Guéon, que é o artigo que está envolvido, né, o seminário. É um texto colocado em contexto filosófico, né? Tal como discutido por Jean Guéon, não é isso? Guéon, tá. Então, você pode encontrar nesse texto um problema filosófico no que diz respeito à ontogênese, que é a geração, né, como é que ocorre. Bom, o processo de diferenciação celular é fundamental, a ontogênese, o processo de, vamos dizer, de migração de funções, né? Uma estrutura pode cumprir uma função, mas aí depois, mais para frente, é uma outra que cumpre a função. E para você ter uma ideia, eu já vou adiantar uma coisa, uma discussão epistemológica importantíssima da biologia e da medicina é se na biologia nós podemos ter explicações científicas, no sentido mais geral da palavra, através de leis. Se existe explicação científica usando leis biológicas. A ideia, a resposta mais comum é, claro que tem leis biológicas. Tá? Mas aqui o Jean Guéon discute que talvez na biologia tenha que ser um negócio mais restrito. Né? Faz parte do mundo biológico não ser caracterizado por leis universais, mas por leis, regularidades mais locais. Essa é a questão filosófica. Questão difícil, né? Mas você pode, então, pegar aqui a sua questão desse hormônio, né? E colocar nesses parâmetros, da maneira como você puder. Vamos supor que, quando você pensou na filosofia do EGF, né? A filo-EGF, você tinha pensado em outras coisas diferentes disso daqui. Você vê lá no texto e fala, olha,
Eu gostaria mais de trabalhar talvez com esse outro assunto. Antes do seminário, você pode conversar comigo, a gente pode discutir um pouco a viabilidade de colocar então outros termos. Esse semestre aqui eu estou com um problema de não ter monitor. Normalmente eu tenho um monitor que me ajuda. Deixo pedindo e até agora ninguém se ofereceu, mas se eu conseguir daqui a 2 ou 3 aulas, o monitor tem um horário à disposição para poder ajudar nesse sentido. Naquele seminário do nosso plasma, que você tem algum tipo de defeito, mesmo que você está analisando na substância biomecânica que você estava no mesmo inseto. Só um pouquinho mais. Então tá. Aí você vai ter a avaliação de um mesmo, do medo de outros animais, é isso que o toxoplasma não faz. Onde é filosofia? Bom, a resposta mais precisa é: você vai descobrir. Esse é o trabalho. É extremamente exato. Então, o fato de ser exato não é estranho à filosofia, porque a filosofia é tão exata quanto. Então, aquela ideia de que a filosofia é uma reflexão geral, subjetiva, emotiva, inferior, vocês viram que não tem absolutamente nada a ver. Filosofia científica. Então, quem dará os parâmetros filosóficos a serem discutidos no texto sobre o toxoplasma é o Natter. Então, não. Nunca devo ter ouvido falar disso. Mas ele coloca o problema universal de explicação científica. No texto do toxoplasma, há explicações dos fenômenos ali envolvidos. E o trabalho é, então, interpretar esses fenômenos específicos ali da parasitologia à luz desses modelos de explicação científica. Para ter uma ideia sobre esse assunto, sobre o toxoplasma em particular, eu apresentei o semestre passado no Instituto Butantan uma palestra, mas foi mais assim uma reflexão sobre algumas possibilidades do que um assunto científico mais localizado. Onde, não vou falar tudo agora, mas via filosofia, eu fiz a sugestão de que talvez, se todos os fenômenos biológicos, todos, fossem tratados como expressões do nível celular, todos, talvez alguma compreensão adicional pudesse ser obtida. E aí eu dou o exemplo do toxoplasma. Mas essa afirmação que o nível que a célula pode ser a unidade de fato da biologia, mesmo quando se trata de questão bioquímica, é uma coisa muito bizarra, muito exótica, tem nada a ver. Mas eu pensei, mas o pessoal fala que eu estou louco, estou sonhando, o filósofo fica sonhando e a gente fala esses absurdos. Mas uma pessoa, um parasitologista, disse que nos Estados Unidos, na Inglaterra, tinha alguém que descobriu que a filariose, a elefantíase, está muito relacionada com uma causa bacteriana. Portanto, atacar a base celular seria mais eficiente no tratamento do que atacar o pluricelular, o verme. Então, eu fiquei surpreso, Não que eu tenha feito uma predição, forma nenhuma, mas a ideia não era absurda. Então, esse é um exemplo, de como a filosofia pode se articular com a biologia. Vejam, a ideia de que filosofia e ciência são dois campos absolutamente separados é uma ideia recente na história. Um tempo não muito longo passado, os filósofos tratavam de assuntos científicos e vice-versa. Nós não vamos voltar ao século XVIII nesse curso. Mas nós vamos nos inspirar pelo menos na possibilidade de uma sala de aula durante alguns dias do semestre e essa conversa acontecer. E vamos ver o que acontece com ela. Professor, quanto à denominação desse seu curso, Filosofia da Biologia, eu particularmente não... Seria uma particularidade da filosofia da ciência? Pois é. Poderíamos falar de uma filosofia da química, uma filosofia da física?
nesse sentido? Primeiro vamos ver as causas reais do nome Filosofia da Biologia nesse curso. Então, esse curso chama Filosofia da Biologia tanto quanto a célula é uma pequena caixinha vazia. O que quer dizer isso? É só a tradição manteve o nome, mas o conteúdo já não tem muito a ver com o nome. Filosofia da Biologia, assim, quando se fala filosofia da biologia no contexto mais aceito hoje em dia, é uma parte da filosofia da ciência que trata de problemas específicos das ciências biológicas. Só que esse tratamento, ele é muito particular no que diz respeito fundamentalmente à estrutura das teorias biológicas, à estrutura das explicações biológicas, se existe um método específico de biologia, na biologia que não é o mesmo da física e da química, se os conceitos biológicos eles podem ser inteiramente formalizados, né? É um escopo de questão muito contemporâneo. E é um trabalho assim, quase que exclusivo de filósofos. Os filósofos conhecem muita biologia, né? Mas são textos que dificilmente os cientistas conseguem até entender, porque ele tem um tecnicismo de lógica, muitas vezes, muito grande. Então, essa filosofia da biologia não é a que eu apresento no curso, e nem é aquilo que eu faço como pesquisador. Então, essa filosofia da biologia, em primeiro lugar, ela envolve ética, que é um assunto, tem na filosofia da biologia temas de ética, né? Mas vão tratar questões bem diferentes daquelas que nós vamos ver aqui. Não se trataria também de uma epistemologia da biologia? Pode pôr a palavra epistemologia no lugar de filosofia, que fica tudo mais ou menos a mesma coisa. O texto do Jean Guion vai te dar uma boa ideia da diferença entre. Ele não fala da biologia, ele fala da medicina, mas a gente pode trocar, que dá mais ou menos o mesmo efeito. Existe uma filosofia da biologia, existe uma teoria, uma biologia teórica, existe uma biologia filosófica, com 3 significados distintos. Nós vamos aproveitar um pouco de cada um deles. Filosofia biológica é uma coisa rara, né? Uma coisa que vai mais para a metafísica. Os filósofos da biologia mais formalistas, eles uma coisa assim muito importante, uma biologia filosófica. Existe uma medicina filosófica, podemos chamar uma biomedicina filosófica também. Quando formos ver o texto, se alguém tiver alguma curiosidade em particular sobre isso, eu posso falar, mas não é assim o que mais interessa no curso, né? Usar a ciência para resolver problemas filosóficos. Essa seria a ideia. Não é isso. Bom, eu acho que o exemplo que vocês deram já mostra que a primeira compreensão está ok, né? Dá para fazer. Os seminários podem ser feitos. Bom, é isso aí. Mais alguma coisa? A gente pode tomar um café. Naquele intervalo.